Olá, sou Douglas Augusto e vou falar para vocês a importância do dióxido de carbono desde o início da existência do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era uma esfera de magma em ebulição e havia também dióxido de carbono, nitrogênio e água em vapor. Mais adiante, em 3,9 bilhões de anos, a Terra foi bombardeada por meteoros que continham água. Estava ocorrendo o processo de resfriamento da Terra. 4 milhões de anos mais tarde, os estromatólitos, seres construídos pela ação de bactérias, vinham fazendo fotossíntese e liberando O2. Se passado mais 2 bilhões de anos, o núcleo da Terra quente provocou o movimento da crosta e as rochas sobre a superfície, dando origem à Rodinia. Avançando no tempo, há 750 milhões de anos, o calor do núcleo divide o grande continente. A intensa atividade geológica deu origem a um conjunto de vulcões que lançavam dióxido de carbono na atmosfera, que, se misturando com a água, davam origem a chuvas ácidas. Assim, as rochas absorvem a água e o dióxido de carbono presente nela. Não existindo dióxido de carbono suficiente para reter o calor do Sol ao redor do nosso planeta, em alguns milhares de anos posteriormente, a temperatura despenca consideravelmente. 100 milhões de anos após, ocorre um evento chamado de Terra Bola de Neve. A crosta de gelo reflete a luz solar, não havendo retenção de calor suficiente, então a capa de gelo aumenta. As camadas que tinham se dividido em duas partes, lá atrás em Rodinia, elas se encontraram no Equador, e agora congeladas, e naquele exato ponto refletiam quase toda a luz solar e formaram uma camada de cerca de 3 km de espessura no planeta. Mas o núcleo da Terra estava mais quente que a superfície. Vulcões emergiram e começaram a lançar toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Antes da era glacial, as rochas absorviam o dióxido de carbono. Com a capa de gelo encobrindo as rochas, o dióxido de carbono tomou conta da atmosfera e envolveu a Terra, fator importante para o aumento da temperatura e o fim da era glacial. O dióxido de carbono atmosférico aprisiona parcialmente a radiação infravermelha emitida pela superfície aquecida da Terra. Conforme a superfície se aquece, há emissão de calor que não pode escapar para o espaço, porque é absorvido pelas moléculas de CO2. Esta energia aprisionada aquece a atmosfera através de um processo conhecido como efeito estufa. Se não houvesse esse processo natural, a temperatura da Terra certamente ela seria um tanto mais baixa do que conhecemos hoje, e completamente diferente para a realidade do tipo de vida que existe nos nossos ecossistemas. Esse fenômeno é natural. No entanto, ações antrópicas têm aumentado a quantidade de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, vem aumentando na atmosfera desde o final do século XIX, principalmente devido à queima dos combustíveis fósseis. Isso tem provocado um sensível aumento na temperatura média na Terra, principalmente após a Revolução Industrial. Bom, nós ficamos por aqui, somente com o dióxido, falando somente do carbono aí na atmosfera, mas o carbono ele é de suma importância, para todo aí o ecossistema, para toda a biosfera, os seres vivos, para nós, para os animais, aí, para as plantas, mas esse é um assunto aí para um próximo vídeo, tá? Obrigado, até mais.